1 Samuel 22, 1 e 2. Davi se esconde na caverna de Adulão. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Davi foi se esconder numa caverna. Podemos imaginar, né? Vou botar uma hipótese aqui nos meus pensamentos. Você sabe o significado de hipótese, né? A proposição, um fato, deduzir, conjecturar. Vamos lá. Davi era apenas um pastor de ovelha, foi rejeitado pela família, mas não por Deus. Foi ungido e honrado por Deus, mas continuou sendo pastoreado por Deus. Foi levar alimento e viu a afronta a Deus que o gigante filisteu estava fazendo ao exército de Israel. Mesmo desacreditado pelos seus irmãos, depois pelo rei Saul, e ali onde todos estavam ali, o exército tanto dele, de Israel, quanto o exército dos filisteus. Mas confiou naquele que é poderoso, o Deus vivo, e com a fé e a confiança em Deus, batalhou com o que tinha em suas mãos, o que Deus lhe deu. O gigante até amaldiçoou Davi. Davi sabia que não era arma. Ele iria vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E assim, gigante morto, Davi se tornou um guerreiro amado pelo povo e aclamado pelas mulheres. E de ungido, morando no palácio, virou um fugitivo, perseguido pelo rei Saul e pelo exército que ele mesmo tinha capacitado. Por causa da inveja, ele teve que largar tudo, teve que se humilhar, se fazendo de louco, uma estratégia para permanecer vivo e acabar numa caverna ali pensando. Podemos ver os pensamentos deles através do Salmo 142. Podemos ver que Davi falou e fez quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Davi foi para a caverna clamar ao Senhor. Mesmo ali abatido, triste, ele continuou clamando pelo Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que o livrasse e o tirasse a sua alma daquela prisão, para que louvasse o nome do Senhor. A caverna seria para Davi um lugar para tratamento para a sua vida. Lugar onde iria clamar, meditar e pensar. Assim Davi pensou que faria somente isso, mas a notícia se espalhou que Davi se encontrava na caverna, e os primeiros a aparecerem por lá foram os irmãos e os pais. Lembram-se dele? Foram ao encontro de Davi para obter abrigo, pois puderam contemplar tudo o que Deus fez e o que prometeu, e a promessa de Deus que realmente iria se cumprir, e que Deus habitava nele. Ali começou a se organizar a vida de Davi, restituição familiar em meio a uma caverna. Ali sua parentela pôde saber que Deus era com Davi, com tantos livramentos que Davi já tinha passado, porque Deus estava com ele.
A caverna de Adulão significa a justiça do povo, um refúgio, um esconderijo. Era um conjunto de caverna onde se escondiam pessoas com medo, desesperadas, procurando um refúgio. E Davi percebeu que não estava só, pois se ajuntaram a ele todos os homens que se achavam em apertos. Todo homem endividado, amargurado de espírito, homem em aflições, tristezas, angústias. Davi ali pôde entender que ele não foi ali para se esconder. Ele foi ali para se organizar. Começou pela sua família, depois com aqueles homens rejeitados por todos que queriam se juntar a ele. Davi poderia julgá-los, mas não o fez, pois vivia o mesmo. Mas a diferença é que ele confiava e ia ao lugar certo quando passava por angústias e aflições. E ali naquela caverna pôde entender o que fazia lá para ser chefe. Pessoa que se destaca pelas qualidades, tem autoridade, pessoa com ação e palavra que exerce influência sobre pensamentos e comportamentos. E Davi liderou aqueles 400 homens, os orientando, os guiando, os ensinando estratégia. Davi estruturou aqueles homens para a guerra corporal e espiritual. E aqueles homens amargurados em cavernas, escondidos com medo, tristezas e aflições, se tornaram os valentes de Davi, que foram mencionados lá em 1 Crônica 11:10. Depois vocês vão lá ler o versículo. Davi foi na caverna para se esconder e clamar. Ali Davi foi refúgio para a família, o ajudador da transformação de homens fracos e angustiados, rejeitado por todos, mas encontraram refrigério e abrigo em uma caverna, pois ali havia um ungido do Senhor. Assim foram lembrados como homens valentes. Saíram daquela caverna para glorificar ao Senhor com o rei Davi. Nós passamos por tristezas, dificuldades, medos, aflições, mas temos que procurar o refrigério e abrigo. E quem é o nosso abrigo? Jesus é nosso adulão, nosso refúgio, fortaleza segura. Jesus é a nossa rocha e salvação. Jesus nos deixou esse recado quando esteve aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. A virtude é, mesmo em meia à sua caverna, vai para o esconderijo do Altíssimo, clame, entrega as suas preocupações ao Senhor e lá mesmo na caverna o Senhor lhe dará estratégia. E no final do Salmo 142, Davi fala assim: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi na caverna, primeiro foi rodeado pelos irmãos que já o havia perseguido, que já havia o ferido. E foi também ali, ao redor, homens angustiados de espírito. Mas como Davi tinha olhos bons, tudo ao seu redor se tornou bom, pois a luz que habitava em Davi brilhou e se moveu e se refletiu em todos naquele lugar. Deixe a luz de Jesus refletir em sua vida, através da sua vida, onde pensas que não tem condições de ajudar, o Senhor nos dá condições de ser um refúgio para quem naquele momento necessita de abrigo, de se abrigar naquele que reflete em sua vida, Jesus. Fique na paz do Senhor e no amor de Cristo. Amém.